Muitas vezes a maior dor que uma pessoa pode sentir não vem de inimigos, mas sim ela vem de pessoa de dentro da própria família. A história de José do Egito não é diferente de muito. Ele era jovem, ainda acreditava na bondade dos irmãos, ainda não imaginava até onde a inveja poderia levar o coração de alguém. E naquele dia, ele apenas saiu de casa para ajudar ao pai, levando notícias dos irmãos. Mas aquele simples caminho pelo deserto se tornaria o início de uma das maiores provações de sua vida. Os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos longe de casa. O sol era escaldante. O trabalho não era fácil, era pesado. Enquanto isso, na mente deles, um pensamento voltava sempre. José, a túnica especial, os sonhos, o jeito como o pai o tratava. Tudo isso parecia injusto para eles. Então, de repente, um deles olhou para o horizonte. Ao longe, alguém se aproximava. Era uma figura caminhando pelo deserto. E logo eles reconheceram. Era José do Egito, vestindo sua túnica colorida. Um dos irmãos disse com desprezo: "Olhem, lá vem o sonhador." Aquelas palavras não eram apenas ironia, eram carregadas de raiva. Outro respondeu: "Vamos acabar com ele." O silêncio tomou conta do grupo por um momento, mas o ódio já havia crescido demais. E ali começou um plano terrível. Alguns irmãos queriam algo ainda pior. Queriam matar José. Eles pensavam que, se ele desaparecesse, os sonhos também desapareceriam, que ninguém mais falaria sobre se curvar diante dele. Mas um dos irmãos não concordou com aquilo. Ele disse: "Não vamos tirar a vida dele." Então teve outra ideia. "Nós vamos jogar José dentro de um poço vazio que há aqui perto. Assim podemos decidir depois o que fazer." Enquanto discutiam, José se aproximava sem saber de nada. Ele acreditava que estava indo encontrar seus irmãos, mas, na verdade, estava caminhando para uma armadilha. Quando José finalmente chegou perto, não teve tempo nem de entender o que estava acontecendo. Seus próprios irmãos correram em direção a ele. Alguns seguraram seus braços, outros arrancaram dele a túnica colorida, aquela túnica que representava o amor do pai. Agora era motivo de humilhação. José ficou confuso, assustado, e perguntou: "Por que vocês estão fazendo isso?" Mas ninguém respondeu. Sem piedade, eles o empurraram até o poço. Era fundo, escuro e completamente vazio. Então, eles o jogaram lá dentro. José caiu no fundo daquele buraco de pedra, sozinho, sem ter como sair. Enquanto José estava lá no fundo do poço, os irmãos voltaram a se sentar. A Bíblia conta algo que parece difícil de acreditar. Eles simplesmente se sentaram para comer. Enquanto isso, José provavelmente gritava por ajuda. Talvez pedisse para sair. Talvez implorasse para que o deixassem voltar para casa. Mas o coração deles estava endurecido. Para eles, aquilo parecia resolver o problema. Sem José por perto, não haveria mais sonhos. Foi então que algo aconteceu. Ao longe, uma caravana de comerciantes apareceu no caminho do deserto. Era um grupo de homens viajando com camelôs. Eles transportavam mercadorias, especiarias, resinas, produtos valiosos. Eles estavam indo em direção ao Egito. Naquele tempo, caravanas assim cruzavam grandes distâncias vendendo e comprando mercadorias. Quando um dos irmãos viu aquela caravana, teve uma nova ideia. Uma ideia que mudaria completamente o destino de José. Ele disse: "Por que matá-lo, se podemos ganhar dinheiro com ele?" Os outros irmãos olharam uns para os outros e então concordaram. Eles decidiram vender José, vender o próprio irmão, como escravo. Então os irmãos tiraram José do poço, mas não era para libertá-lo, era para entregá-lo aos comerciantes. José provavelmente tentou resistir,
Talvez implorasse para que não fizessem aquilo, mas não adiantou. Os comerciantes pagaram algumas moedas de prata. E assim, José do Egito foi entregue a estranhos. Naquele momento, ele deixou de ser um filho amado e passou a ser um escravo. A caravana começou a seguir viagem. Cada passo dos camelôs levava José mais longe de casa, mais longe de seu pai, mais longe de tudo que ele conhecia. A viagem pelo deserto era longa, dias e noites caminhando. O calor durante o dia era intenso, o frio da noite era duro. José não sabia o que aconteceria com ele. Talvez pensasse em seu pai, talvez lembrasse da casa onde cresceu, talvez se perguntasse por que seus próprios irmãos fizeram aquilo. Mas, mesmo naquele momento tão difícil, algo que ele ainda não sabia estava acontecendo. Deus ainda estava no controle da história, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto José era levado para o Egito, os irmãos voltaram para casa. Mas havia um problema. Como que eles explicariam o desaparecimento de José? Então eles tiveram outra ideia cruel. Pegaram a túnica de José e a mancharam com sangue de animal. Depois levaram aquela túnica até o pai. Quando Jacó viu a roupa, seu coração se encheu de medo. Ele reconheceu imediatamente. Era a túnica de seu filho. Os irmãos disseram apenas: "Encontramos isso no campo." Jacó olhou para a túnica manchada de sangue e concluiu algo terrível. Ele acreditou que José havia sido atacado por um animal selvagem. A dor foi imensa. Jacó chorou profundamente. Seu filho favorito parecia ter desaparecido para sempre. E ninguém sabia da verdade. Ninguém, exceto os irmãos. Enquanto Jacó chorava a perda de seu filho, em algum lugar do deserto, a caravana continuava sua jornada, levando José do Egito para um lugar estranho, um país poderoso, uma terra chamada Egito. José ainda não sabia, mas aquela viagem mudaria completamente sua história, porque aquele jovem que havia sido vendido como escravo, um dia se tornaria um dos homens mais poderosos do Egito. Mas antes disso, ele ainda teria que enfrentar muitas provações. E é isso que veremos no próximo episódio.